Começa agora o Bispo Fé em Família aqui pela Rede Gospel de Comunicação, nosso programa sempre preparado, com muito carinho, para que você se inspire em histórias de vida e acredite que tudo é possível àquele que crer. Hoje no Bispo Fé em Família nós vamos falar sobre uma dúvida que principalmente na era digital tem surgido na casa de muitas famílias brasileiras: comprar, vender ou financiar um imóvel. Isso sempre é uma grande decisão e gera muitas inseguranças. E hoje você vai saber juros, negociação, qual é o melhor investimento e responder às dúvidas do nosso público. Hoje também eu recebo aqui a doutora Daphne, que é nefrologista e vai falar sobre a saúde dos rins. Às vezes a gente esquece desse órgão tão vital e acaba depois colhendo as consequências lá na terceira idade por hábitos simples como beber bastante água. A gastronomia nordestina chegou também aqui no Bispo Fé em Família. Essa gastronomia que carrega história, amor, tradição. E hoje a chefe Adelaide de Olinda vai te ensinar a fazer um delicioso cuscuz na taça gourmet que você também pode fazer e vender. Olha só que delícia, além de ser uma refeição completa. E também a primeira impressão é aquela que fica. Será que isso é verdade ou não? Tem muitas pessoas que acham que não, mas aquela primeira impressão dos 7 segundos pode formar na cabeça da outra pessoa a tua imagem, que demora muito tempo para você recuperar. As cores que você usa, como você gesticula, a cor do teu cabelo, a tua maquiagem. Por isso que hoje a Karine Delgado, que é consultora de imagem e de comportamento, ela vai te mostrar como que você pode passar pelo processo de colorimetria. Olha que interessante, a gente vai mostrar toda a consultoria que ela vai fazer aqui com a gente com a Bia Novaes, que é a solista do Renascer Praise. Hoje também a gente vai falar sobre sudorese. Às vezes você é aquela pessoa que transpira demais e isso acaba te gerando muito desconforto. Às vezes o ar-condicionado está 19 graus e você está transpirando. O suor, claro, é um mecanismo natural do nosso corpo, mas quando ele se torna excessivo, ele vai afetar até os teus relacionamentos e a autoestima e principalmente a vida profissional. Suar demais é a hiperidrose e atinge 3% da população mundial. E muitas pessoas acabam sofrendo dessa condição em silêncio por causa de vergonha ou falta de informação. Agora, no Bispo Fé em Família, nós vamos conversar com o Dr. Marco Aurélio, que é cirurgião plástico e membro titular da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, e vai esclarecer as nossas dúvidas sobre esse assunto. Tudo bem, doutor? Muito bem-vindo aqui no Bispo Fé em Família. Prazer te receber. Doutor, às vezes a gente mora num país tropical e que é natural que sempre o hábito do brasileiro já é de tomar muitos banhos por causa do nosso clima, um clima úmido. Mesmo no sul do país, onde nós estamos, já no sudoeste, em São Paulo, ainda temos dias quentes, mas tem pessoas que transpiram em excesso e guardam essa condição calado, porque muitas vezes se sentem constrangidos ou com vergonha. Qual é a diferença do suor natural do corpo e o suor excessivo? Quando procurar ajuda? Justamente, Bispa, como você mesma falou, a gente mora num país tropical e fica muito constrangedor, às vezes a pessoa ela tem a doença, mas ela não consegue identificar que ela está doente. Então, é um problema que tem solução. Então, ela precisa procurar ajuda quando ela está transpirando em excesso. E o que é transpirar em excesso? Quando você faz exercício físico, quando você está num ambiente quente, é natural o organismo transpirar para fazer um controle térmico. Então, o nosso cérebro ele tem um termostato ali dentro, ele sente a temperatura do ambiente e aí vai transpirar para sempre tentar manter a temperatura do corpo em torno de 36,5 graus. Agora, existem pessoas que esse termostato está com um problema. É um problema que ele vai se desenvolvendo na puberdade, né? Ele se estabelece e essas pessoas transpiram no frio, no calor, em situação de estresse.
o termostato ele está desregulado. E, doutor, quando a pessoa então identifica, estou transpirando demais, isso é uma condição independente do clima, independente da temperatura, quais hoje as soluções seguras para tratar essa condição? Existem várias formas de hiperidrose. Então, aquela hiperidrose primária, que é uma doença que ela pode ter cunho genético, né? E tem também a hiperidrose secundária, que ela pode vir através de uma outra doença, por exemplo, um hipertireoidismo, né? Então, é fundamental a pessoa ela procurar atendimento médico para identificar a causa dessa hiperidrose. Porque, às vezes, as pessoas elas procuram tratamentos por conta própria, né? Um amigo que indicou um creme ou um desodorante, mas, de repente, é um problema maior. Então, existem os tratamentos clínicos com desodorantes, né? Com medicamentos, mas o fundamental é identificar a causa do problema. Tá. O Botox é uma solução para esse tipo de condição ou não, doutor? Sim, sim, é uma solução temporária, mas ela é bastante eficaz. Porque o que acontece? Existe um sistema nervoso autônomo no nosso corpo que faz esse controle térmico. Então, a toxina botulínica ela vai agir naquela área onde está o problema. Então, existe a hiperidrose axilar, hiperidrose palmar, na palma das mãos, na sola dos pés. Então, o Botox ele faz o quê? Ele tira aquele estímulo em excesso que o sistema nervoso simpático está causando e aí a sudorese ela cessa. Mas existe a necessidade de uma manutenção periódica. Eu acho que é muito eficiente, sabe? Eu vou falar bem na linguagem de você aí de casa. Se você vive com aquelas rodelas embaixo do braço, de repente, a toxina, que a gente chama popularmente de Botox, é uma solução de consultório, né, doutor, eficiente e que vai tirar esse desconforto que às vezes acaba até comprometendo a imagem da pessoa, não é, doutor? Sim, é super comum a gente atender pacientes que em situações, por exemplo, de estar em público ou até mesmo compromete até o desempenho no trabalho, então limita muito as pessoas e sentem constrangimento. E às vezes a hiperidrose axilar ela está associada também à bromidrose, que é o cheiro. Então gera uma situação mais constrangedora ainda. E o Botox é uma solução muito segura, feita em consultório, praticamente indolor, é feito com anestesia tópica, né? Passa um creme anestésico, é uma manutenção semestral e resolve o problema de uma forma bem eficaz. Bem eficaz e vai fazendo essa manutenção. Agora, doutor, para casos mais agudos dessa condição, existem hoje cirurgias que podem ser realizadas para que a pessoa possa resolver esse problema? Existem sim, existem duas correntes de cirurgia. Existe uma cirurgia que é feita pelo cirurgião torácico, que se chama simpatectomia. Como é feita a simpatectomia? É introduzida uma câmera dentro do tórax do paciente, é identificado o nervo que causa o problema e esse nervo é cauterizado no gânglio. O grande inconveniente dessa cirurgia é que, às vezes, como efeito colateral, pode acontecer a hiperidrose, que é a sudorese compensatória. Então, às vezes, a pessoa está transpirando muito na axila e muda o problema para as costas, para a região palmar ou para a região plantar. Então, é uma cirurgia segura, eficaz, mas tem esse efeito colateral. E existe a cirurgia feita pelo cirurgião plástico, que é a curetagem axilar. Como é feita essa cirurgia? Uma cirurgia que ela é minimamente invasiva, é feita por uma pequena incisão, pode ser feita com anestesia local e sedação, igual aquela da endoscopia, pessoa dormindo, não sente nenhum desconforto doloroso, e são raspadas as glândulas sudoríparas da região axilar por dentro da pele. Por isso que o procedimento tem que ser feito com sedação e anestesia, porque senão gera um desconforto doloroso bastante intenso. São eliminadas cerca de 70% a 80% das glândulas e é um resultado definitivo e sem o efeito colateral da sudorese compensatória. E a pessoa que, por exemplo, está no mercado de trabalho, está conhecendo aqui através dessa explicação tão bem colocada essa opção, o tempo de recuperação dessa cirurgia, claro, isso varia de metabolismo de pessoa, mas em média a pessoa se recupera em quanto tempo, doutor? Essa pergunta é ótima, porque
praticamente todos os pacientes hoje estão no mercado de trabalho, têm alguma atividade profissional. Então, a gente sempre recomenda que pelo menos 72 horas com afastamento de atividades de trabalho. Então, é comum fazer esse procedimento, por exemplo, numa sexta-feira ou num sábado, e na segunda-feira a pessoa já volta a trabalhar. Já poder voltar a trabalhar, então já volta, ano novo, vida nova, com autoestima mais elevada, porque eu percebo que as pessoas que têm essa condição, qualquer alteração emocional, parece que essas glândulas também se ativam também, né, doutor? E a pessoa começa a transpirar de nervoso também, né, muitas vezes. Sim, é um gatilho mesmo a situação de estresse. O grande problema é que com a situação de estresse, a pessoa ela não tem controle dessa transpiração. Então não é incomum termos pacientes que já estão prevendo uma situação de estresse, que é aquele gatilho que vai causar a sudorese, e ela já começa a gerar um quadro de ansiedade associado a essa questão. Então eu tenho muitas pacientes que vão dar uma aula, uma palestra, ou até mesmo estar aqui na TV, né? E aí já, por antecipação, já começa a transpirar. Então, esse gatilho psicológico também é muito presente nessa doença. Que vai também não só ter o benefício físico, e doutor, não faz mal nenhum à saúde você controlar isso, né? Porque às vezes as pessoas se preocupam, eu vou deixar de transpirar. Não, você vai deixar de transpirar em excesso, é correto dizer isso? Isso, é fisiológico transpirar, a gente precisa transpirar. Até temos pacientes que falam, doutor, não quero transpirar absolutamente nada mais. Aí nesse caso é perigoso, porque aí aquele controle térmico do nosso organismo fica prejudicado. Então, todos os métodos, eles não vão eliminar 100% a sudorese, a gente traz para níveis fisiológicos e naturais. Naturais, então você pode fazer sempre com segurança, sempre procurando um profissional que está credenciado. Eu sempre falo, eu gosto de repetir, procure um cirurgião plástico, procure um médico que fez uma especialização. Essa especialização se demorou anos, 12, 10 anos, 20 anos da vida desse profissional. E às vezes, hoje, a gente vê muitas soluções numa profissão muito digna também, que é do dentista, mas a especialização são outras, totalmente diferentes, para que você procure, acima de tudo, segurança, porque você está interferindo na sua saúde. Doutor, muito obrigado pelos esclarecimentos, e quem quiser conhecer mais o trabalho do Dr. Marco Aurélio, você pode conhecer no Instagram, @dr.marcoaurélio, Gui Dugli, é isso? É isso. É italiano, doutor? É italiano. É italiano, com certeza. Ou no site que está aí na tela para você. Muito obrigado, doutor. Deus abençoe. Amém, obrigado. Vamos continuar falando sobre autoestima? Gente, parece que não, mas Deus está preocupado com as nossas emoções. Às vezes as pessoas falam assim, não tem nada da Bíblia que fala sobre a alma. Você se engana. Comece a ler um salmo por dia. Tem um salmo que Davi, ele faz uma introspecção e ele relata ali, ele fala, por que está abatida, ó minha alma? Por que você se remói dentro de mim, perdendo a calma? Espera no Senhor, porque eu ainda o louvarei. Ali a conversa da fé de Davi com as suas emoções. E parece que não, mas muitas vezes você se prepara tanto para momentos decisivos da tua vida, e quando você não atende àquela expectativa que você gerou, isso pode gerar uma decepção que interfere sim nas nossas emoções. A primeira impressão, ela é formada pelo cérebro humano, é involuntário. Não quer dizer que você quer julgar a pessoa pela imagem. É assim que o meu cérebro, o teu cérebro, o nosso cérebro humano funciona. A gente percebe os ambientes pela imagem. E a primeira impressão, ela é formada em apenas 7 segundos. E às vezes você está transmitindo uma imagem que não tem nada a ver com a sua identidade. E é por isso que existem hoje estudos que vão valorizar a pessoa única que você é. E para falar sobre isso, você está aqui, Bia! Aqui. Bora, Bia! Bora, eu achei que você ia estar só no vídeo. Bora, Bia! Bora,
Bia! Já dá uma palhinha, vai, Bia. Deus já tem um caminho aberto pelas águas, faz romper muitas fontes em meio ao deserto. Ai, que linda, que linda, que linda, que linda. Gente, o dia que eu cantar, quero cantar igual a Bia. O pessoal fala, você canta só com Renascer Praise, só com a Bia, com mais ninguém. Eu canto só com Renascer Praise. Agora, a Bia é super estilosa, eu gosto do seu estilo, Bia. Você traz o teu estilo, as tuas raízes, de um jeito muito harmonioso no Renascer Praise, tá sempre estilosa. Algum dia você já estudou as suas cores? Olha, através da Karine. Karine foi uma peça, tem sido uma peça fundamental aí nessa minha transformação. Você me conhece há bastante tempo. Foi uma grande metamorfose. Foi. Só pra melhor, só pra melhor. Glória a Deus por isso. Então, assim, a gente fez aí uma combinação do meu estilo, daquilo que é a minha personalidade, daquilo que cabe usar também. Então, tem sido uma transformação incrível. Eu tô adorando essa nova fase. E o mais interessante é que quando a gente estuda a técnica, e eu tô recebendo aqui a Karine Delgado, que é consultora de imagem. Bem-vinda, Karine. Obrigada. Deus abençoe. Obrigada por me receber. Bem-vinda. É que você, às vezes, a pessoa investe demais e não tem o resultado que uma consultoria de imagem e comportamento podem te trazer. Não é. Você pode ir num casamento, você vai ver. A pessoa investiu no cabelo, na maquiagem, na roupa. E às vezes você fala, poxa, não acertou. Não deu certo. E é claro que nesses momentos especiais, a gente quer se apresentar da melhor maneira possível. Até para homenagear aquela pessoa que a gente tanto ama. Ou então é o nosso dia especial. É o dia do teu casamento. É o dia da tua formatura. E às vezes você está transmitindo uma imagem que não condiz. E não tem nada mais triste do que depois você ver aquelas fotos e você fala, meu Deus. Já tem essa sensação, Bia? Já, que eu olho e falo, miga, ninguém me avisou, pelo amor de Deus. Ninguém pra me dar um toque, que isso aqui não dá. Então, como nós somos amigas, nós vamos te avisar, tá? Porque dá pra você ficar muito melhor. E isso não tem a ver com muito, preciso de muito dinheiro. Não, você precisa saber o que é bom pra você. A Karine foi até a casa da Bia e fez na casa dela um trabalho de consultoria que ela vai contar pra gente aqui no Bispa Fé em Família. Vamos ver qual o resultado. Montagem de looks com Bia Novaes. E é claro que antes da gente começar, ela me preparou um cafezinho maravilhoso e logo a gente já subiu pro closet dela pra gente começar as produções. Aqui a gente vai entendendo o que funciona pra ela, o que ela gosta, o que ela não gosta. E aí a gente já vai pegando as peças que ela mais tem dificuldade pra usar e a gente vai montando novas produções e dando aquele visual, aquele toque novo. E claro, o maridão ali já tava provando algumas produções. A montagem de looks, ela serve justamente para isso, pra gente ver e analisar algumas peças que fazem sentido a gente continuar no nosso armário ou não. Afinal, o melhor lugar pra gente fazer compra é dentro do nosso próprio armário. Olha, que antes e depois eu gostei dessa. O melhor lugar para você fazer compras é dentro do seu armário. No meu caso, é dentro do armário da Bispa Sônia. Eu chamo o armário dela de acervo. Mas nós temos tons de pele diferentes, nós temos cores diferentes. Então a gente procura dar uma unificada para que a gente possa usar nossas peças juntas. Mas quantas coisas que você descobriu no teu armário, Bia, que você nem imaginava que ia te favorecer tanto? Muitas. Inclusive, eu até falei pra Karine, tem peças que eu amo, mas eu não consigo combinar. Que não seja com o preto básico. Né? Então, eu queria usar um pouco mais, deixar um pouco mais descontraído. Então, a gente conseguiu combinar o rosa, do Mais Que Ver, com o marrom. E é super possível. O azul com o marrom e, assim, o bege com o vermelho. Eu falei, quando? Nunca. Então, me inspirou a pensar fora da caixinha. Legal. E ali tudo, 100% do que estava no meu guarda-roupa, assim.
Nada não precisa comprado. comprar nada. Nada. E hoje, gente, se você passear no Brás, na 25, que vendem roupa para o Brasil inteiro, já com essa orientação, você vai encontrar peças super importantes que vão compor esse look de uma maneira super harmoniosa. Não precisa ser só nas grandes grifes, não é? Eu, por exemplo, esse estampado, eu preciso até mandar um beijo muito especial, porque ele me veste sempre, que é o Romeriton da Cos Deluxe. Mas essa estampa de flor é algo que eu não teria no meu guarda-roupa, mas está na tendência, está usando, voltou. Então vamos trazer algo já dentro do que eu gosto, que é o branco, e um pouquinho dentro da minha paleta. Mas eu também não conhecia qual eram minhas cores. Você gostou, Karine? Tá aprovada? Tá. Bonita, né? Mas eu confesso que quando eu vi, eu falei, não uso. Não uso, não uso. Mas o vesti, gostei. Ficou linda. Ficou bom. Combina, ficou perfeito. Um beijo pro Roberto. Vamos pra prática. Você trouxe aqui, vamos lá. Os tecidos, e aí como que a gente faz na hora, né? O primeiro tecido é o da temperatura, pra gente ver, de fato, se a pele ela vai reagir melhor aos tons quentes ou os tons frios. Tá. Mas claro que antes a gente já fez toda uma análise comportamental. Você já entrou no Instagram da pessoa, avaliou, olhou a cor. O que ela gosta, o que ela não gosta, usa muito preto. Sim. E aí a gente vai identificando ali já essa base comportamental. Você sabe que entrou uma figurinista aqui na Rede Gospel? E aí ela foi conversar com a Bispa Sônia. E ela disse assim, aí ela tinha acabado de começar a trabalhar. Bispa, me fala quais as cores que você gosta. E ela fez assim, o jeitinho dela, Bia. Querida, eu gosto de todas as cores, desde que seja preto. O preto é o pretinho, né? Então a gente sempre vai começar aqui pelos tecidos de temperatura. Tá. Então quando eu coloco aqui na Bia, o que a gente já começa a perceber? Que o semblante dela diminui pesa um pouquinho, diminui. Então, o que a gente fala? Dá pra ver, né? Dá pra ver, né? A cor, ela vai te impulsionar. Sim. Então, a gente tem que usar isso ao nosso favor. No prata, a Bia não fica feia, porque ela não fica feia nunca, Impossível. né? Impossível. Aqui também não é sobre proibido, nem feio ou bonito. É o que vai te valorizar mais. Exato. Foi igual eu falei pra Bia no dia, né, Bia? Falei, Bia, você ama preto? Você vai continuar preto, à vontade. A gente só vai organizar. Às vezes gosta de prata também. Usa prata. Exato. Então aqui a gente já vê que o prata não fica bom pra ela. Não é o melhor. Não é o melhor. E aí a gente vê o dourado. O dourado. Sou suspeita. O dourado, a gente Olha vê, como ilumina o rosto. Ilumina, daquele up que a gente fala, né? Que parece que a pessoa chega iluminada, porque ela tá na cor dela. Ela está na cor dela. Então, no dia que ela não quer se arrumar muito, ela vai colocar uma cor da cartela dela. Porque a cor vai chegar depois e ela vai chegar primeiro. Qual que é a cartela da Bia, por exemplo? Outono. Outono, só outono. Só outono. O meu é inverno frio. Inverno frio? Sim, então, eu também tomei uma surpresa. Ninguém acha. Não. Pois é. E aí eu comecei a gostar de cores que eu não gostava. Então, porque essa coloração que eu faço, ela é baseada no comportamento. Também tem isso, Exato. né? Então, primeiro a gente analisa o comportamento e depois a gente vai para as cores. Mas você reavalia depois. Então, quando a gente olha para a Bia, o que a gente vê? Uma mulher forte, empoderada, para frente. Então, nada mais que o dourado. Cabe, carrega. Exato. Com certeza. Então ela fica aqui iluminada. É igual estampa. Agora voltou a usar estampa grande, mas estampa grande não é toda a personalidade. A gente fala que a estampa também é do comportamento. Também. Porque se você não for uma pessoa que a gente fala do temperamento sanguíneo, uma pessoa mais... Mas nós somos apostólicos, a gente é tudo temperamento do Espírito Santo. Só mais que vencedora. A gente tá tudo dominada pelo Espírito Santo de Deus. Amém. E aí... Mas a estampa tá voltando com tudo. Exato. Mas uma mulher mais forte, ela carrega. E às vezes se você é mais delicada, exato, aí uma estampinha mais delicada. Mais sutilzinha. Exatamente. Ou num tecido mais fluido. Exato. Tá. Aí caberia bastante no estilo romântico. Isso, que eu acho bonito. Eu gosto também. Eu acho lindo. Eu gosto. E aí depois que a gente passa os tecidos de temperamento, a gente vai pros tons, né? Tá. E aqui eu separei sempre aquele que dá uma... Ai, não vai ter preto na minha cartela, não vou querer. Ai, não quero.
Né, Bia? O Henrique ficou arrasado. Porque o dele não tem? 95% do guarda-roupa do Henrique é preto. Olha que maravilha. Olha que maravilha, não é a cor dele. Aqui a gente vai para a parte dos tons, né? Então a gente coloca um pretinho. O que a gente vê? O preto tá chegando primeiro que a Bia. Eu achei que foi. O que a gente olha primeiro? O preto. É. Quando a gente coloca o marrom, a Bia chega primeiro. A Bia chega primeiro. Então a gente olha pra Bia, a gente consegue conversar com a Bia olhando nos olhos dela. A gente presta mais atenção no que ficou melhor mesmo. Exato. Mas o marrom é o novo preto agora. É então, novo preto. você tá em paz. Vai fundo que tá linda do mesmo jeito. Exato. E aí o preto aqui, não. Aqui... Ai, Karine, ela não vai poder usar? Pode, na segunda peça. Exato. Tá. Ela fez essa combinação justamente pra gente mostrar. É, legal. Porque, não pode usar o marrom com preto. Tá. Pode sim, fica lindo. Pode. Vamos pros tons de verde. O que a gente E a Karine, ela faz a consultoria também em homens. Então, você que é homem, empresário, foi promovido, mudou de profissão. Ou às vezes você está numa transição até de relacionamento, sabe? Saiu de um relacionamento, está migrando para um outro momento da tua vida. Vale a pena você firmar a tua identidade, que às vezes você está perdida, você nem sabe do que você gosta. Porque fulano falava que eu podia, que eu não podia. Agora você precisa saber o que você gosta. Exato. É bom. E aí o verde aqui que a gente coloca, aí a gente já inicia nas cores mesmo. Tá. E aí a gente vai sempre testar de quente para quente. Tá. Então a gente colocou aqui um verde de primavera. Fica bonito, porque é quente, só que é muito luminoso para a pele dela. Quando a gente coloca um verde mais opaco... Ai, que lindo. Aí já realça mais. Bia, qual uma cor que você nunca tinha considerado, que você passou a considerar depois da consultoria? O marrom. E é o que eu mais uso. Eu liguei pra ela um dia, o que eu faço se eu compro marrom? Eu não consigo pensar em outra cor. Aliás, eu fiz uma série de calças marrons. Lá, eu fiz lá no meu Instagram, você não viu ainda? Não vi. Coloca aí um trechinho, eu fiz uma calça marrom, 3 looks. Olha, ficou bom. Perfeito. Então, às vezes, você já viu o método Sudoku de organizar a roupa? Então, às vezes, você pega uma peça só, você que não viu, pesquisa aí na internet. Uma peça, você pode fazer mais de 30 combinações, né? É só saber combinar. Exato. Muito bem. Vamos para o último teste, então? A gente gosta bastante de fazer esse de laranja e o pink do Mais Que Ver. Esse fica lindo em todo mundo. Exato. Só que aqui a gente tá comparando mesmo o frio pro quente. Pra ela conseguir ver. Porque às vezes, não tô vendo. Esse tom falta no nosso guarda-roupa. O rosa, ela continua linda. Mas é que a gente começa a observar, né? A boca dela diminui um pouquinho de tamanho. Ela perde os contornos, né? Que a gente fala. Então, o rosto começa a ficar um pouquinho mais arredondado. E quando a gente coloca uma cor quente, que é 100% quente... Realça mais. Realça. Então ela pode, por exemplo, com a blusa marrom e com a jaquetinha aqui. Com certeza. Porque aqui é onde está iluminando o rosto, ela fez uma combinação. Exatamente. Muito bom, muito bom. Karina, qual que é a principal dificuldade quando a pessoa precisa se adaptar a esse novo momento? Elas acham que elas precisam jogar o guarda-roupa delas fora. Ah, tá. Então, elas têm muita recusa de procurar uma consultoria, de fazer uma coloração, porque tem esse medo, né? Não vou poder usar. Não, nada na consultoria a gente fala que é uma regra, né? Então, a gente vai ensinar. Você ama preto, não tem preto? Vamos usar os acessórios dourados? Vamos estruturar melhor a sua roupa, as linhas, o seu estilo? Então, a gente vai reorganizando aquela pessoa. Muito bom! Hoje a Karine Delgado, consultora de imagem e comportamento, te ensinando a fazer a melhor compra no seu guarda-roupa. E a Bia, prova disso, descobrindo novas cores, novos tons, para que você também possa expressar melhor a tua identidade, né? Igual a Bia, ela é uma cantora, ela é uma levita. Então, quando também há esse comportamento, cabe você usar mais acessórios, mas porque você está ali, né, à frente, liderando também como referência. E às vezes a gente não enxerga o potencial que a gente tem para usar uma roupa, um acessório. Você fica, será que eu consigo? É quando a pessoa te mostra, você consegue, você é poderosa. Ela vai
Então eu consigo. E aí segura. Exatamente. Obrigada, Karine. Parabéns pelo seu trabalho. Deus abençoe. Bia, querida. Antes do intervalo, eu vou terminar com uma palhinha de Bia aqui. Essa música, Bia, que Escape é consagrado, mas essa música tem falado muito no meu coração. Eu sou a fã número 1 do Renascer Praise. E essa música que fala sobre a gente ser a morada de Deus, né? Sobre a gente invocar a presença de Deus. É uma música tão linda. E o Bispo Afê em família, daqui a pouquinho volta, mas eu queria que a Bia louvasse um pouquinho aqui com a gente, só porque a gente está em casa mesmo, um pouquinho desse louvor. Vem, enche-me até transbordar, enche-me, quero ser teu lar, tua casa, tua morada, ó Rei Jesus. Renascer Praise 25, Tá chegando. E é uma oração, né? Uma oração que nós podemos fazer todos os dias. Pedir para que Deus nos encha do amor dele, nos encha da paz dele, nos encha do Espírito Santo. E quando a gente coloca isso em louvor, realmente o nosso interior vai estar totalmente alinhado com a vontade de Deus. Porque o que realmente importa nessa vida não é olhar para o lado. Eu acho que existe hoje muitas distrações. Tem pessoas que estão à frente, tem pessoas que estão atrás, não importa, cada um está no seu momento dentro de um reino maior que é o reino de Deus. Mas o que realmente importa é, eu estou aqui fazendo a vontade de Deus, então continua. Porque quando você se enche de Deus, você vai ter todo o foco, disposição e amor para fazer o que Ele espera de cada um de nós. A gente vai para um rápido intervalo, você pode ouvir o Renascer Praise em todas as plataformas digitais, gritar junto com a gente, bora Bia, né? Que outro dia eu recebi um vídeo do Canadá, Bia. Aliás, eu quero dar um oi para o Canadá, porque nós já estamos mensalmente com mais de 115 mil telespectadores no Canadá. E um beijo enorme para vocês que nos acompanham no Canadá e a gringuinha cantando Bora Bia. Ai, que foi muito fofinho. Vamos para um rápido intervalo e na volta eu vou conversar com o Marcos Paulo. Ele é especialista em imóveis e ele vai te responder qual é a melhor opção quando você pensa no sonho de todos nós brasileiros, que é a casa própria. Daqui a pouquinho a gente já volta. Olha, eu quero te convidar a fazer uma economia de energia espiritual em 2026. Sim, você vai baixar a conta de energia emocional nesse ano e eu quero te ajudar. Deixa eu te fazer uma pergunta bem simples. O que tem roubado a sua energia ultimamente? Vamos pensar no celular? Se a gente pegar o celular, o que acontece? Quando a bateria começa a ficar no vermelho, ele trava, ele vai ficar lento, ele fecha os aplicativos, ele apaga, começa a dar tilt. Agora vamos ser sinceros, quantas vezes você está funcionando assim sem perceber? A verdade é que nós gastamos, às vezes, muita energia com pensamentos, com emoções desequilibradas, com pessoas que não merecem tanto espaço dentro de você. E se você não prestar atenção, não vai sobrar energia para nada daquilo que realmente importa. E hoje eu vou te contar os 3 maiores ladrões da energia emocional
porque essa conta vai zerar nesse ano de 2026. Eu sou Bispa Fernanda Hernandes, exerço ministério há mais de 30 anos, sou graduada em comunicação, pós-graduada em administração de empresa e atuo há mais de 20 anos na edificação de outras mulheres. E agora eu vou falar para você sobre o primeiro ladrão. Esse ladrão, ele é aquele que entra pela porta dos fundos sem ninguém perceber, que é o seu passado. A perda, o abandono, o trauma, sabe as coisas que você perdeu? Relacionamentos, projetos que não deram certo, erros que você cometeu, tudo isso não tem como mudar. A boa notícia, a melhor notícia, é que isso é passado, você não está mais lá. O passado começa a virar problema quando você começa a realimentar aquilo que já te aconteceu. Quando você fica ruminando, sofrendo, construindo cenários, procurando culpados, quando eu tinha, quando eu era, quando eu fazia, porque fulano, porque Beltrano, quando você vai consumindo a sua energia de vida com um tempo que não tem como você voltar atrás. Tudo que eu e você temos hoje é o nosso presente e é o único lugar que realmente tudo pode acontecer. É por isso que Paulo, ele traz um conselho que eu quero ler e repetir para você, para que você guarde no teu interior, Filipenses 3,13. Esquecendo-me das coisas que para trás ficam, eu avanço para as que estão diante de mim. Olha a Bíblia, não tem uma pessoa ali que não tenha um passado de dor. Esther foi órfã, José foi traído pelos irmãos, Moisés precisou passar pelo deserto. Olha quantas histórias diversas. Por que será que às vezes a gente acha que só com a gente está acontecendo o pior? Não, você não é o único, isso não determina o teu futuro. Segundo ladrão que você vai eliminar para baixar essa conta emocional nesse ano de 2026 é o que você não pode controlar. Você já percebeu o tanto de energia que você gasta com o clima, com o trânsito, com a economia, com a violência, com a vida dos famosos? É algo que está totalmente fora do nosso controle. Claro, você precisa ser um cidadão engajado ativamente, entender do que está acontecendo na política, na economia, para fazer boas decisões com o seu voto, mas isso não pode consumir a tua vida, porque senão o desespero vai ocupar o lugar da sua fé. Olha a palavra de Deus, o que ela diz. Não fique ansioso por coisa alguma, mas em tudo sejam conhecidos diante de Deus os pedidos de vocês pela oração e pela súplica, com ações de graça. Presta atenção. E a paz, que excede todo entendimento, guardará o teu coração e a tua mente em Jesus. Filipenses 4:6. Em nome de Jesus. Cada vez que a ansiedade quiser construir monstros e se misturar com a preocupação e gerar uma euforia, um estresse, um desespero, que você possa praticar essa palavra e declarar: eu não vou ficar vivendo dores físicas, cansaço, esgotamento emocional. Eu não vou andar ansioso por nada, eu vou orar. Eu vou pedir para que Deus cuide dessa situação. Eu vou interferir onde importa, no mundo espiritual e no meu testemunho de vida, com aquilo que eu estou fazendo hoje para um futuro melhor.
É como dizia em Eclesiastes, que proveito tem o homem de todo o trabalho e da inquietação do seu coração, com que se afadiga debaixo do sol. Eclesiastes 2:22. O terceiro ladrão que a gente vai encerrar hoje são as provocações. Gente, o que mais tem hoje são pessoas que estão ainda infelizes, que ainda não encontraram o seu lugar de paz e saem numa discussão no trânsito, numa briga de condomínio, num comentário maldoso, no trabalho com brincadeiras ácidas, um atendente mal-humorado, alguém que te responde mal. Por que tudo isso? Por que esse comportamento? Porque não se conectaram ainda com o Espírito Santo, com o amor de Deus. Quando você se enche de amor genuíno, de paz, você vai dominar a tua carne. E por mais que aquela pessoa gritou com você e o teu ímpeto é dar um soco na cara dela, é matar o cachorro dela, é às vezes, como a gente vê, dar um tiro no outro por causa de uma briga de condomínio, matar uma pessoa, não. Você vai dominar a tua carne e permitir que o Espírito tome conta e pagar o mal com o bem. A pessoa te deu pedras, devolva flores. Isso vai fazer com que essa pessoa enxergue o quão você está perto de Deus, o quão desenvolvido você está espiritualmente. Não caia em provocações. As pessoas que estão atormentadas por demônios, elas procuram te provocar para que você, ao reagir, tenha do que se tornar culpado. Quem te justifica é o Senhor. Você não está reagindo, você está vivendo um propósito. Não seja tão reativo, finge que não ouviu, ignora. E, se possível, pague o mal com o bem. Isso cabe para a nossa casa, isso cabe para a nossa família. Isso é um exercício constante que nós vamos ter até Jesus voltar. E olha, às vezes a pessoa está tão amarga, tão azeda, e você leva isso para o pessoal, mas isso tem mais a ver com o estado emocional que o outro está do que com você. Vamos então economizar energia emocional nesse ano, tá? Não é você ser frio, não é você ser insensível, não é você ser indiferente, é você ser sábio, é você fazer escolha da onde você vai depositar a sua energia, é você aprender a soltar aquilo que não está te levando para frente. É sobre decidir viver o hoje mais leve, com menos peso. Jesus disse: aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, porque o meu jugo é leve e o meu fardo é suave. Quando a gente aprende a dominar, impedir a ação desses ladrões, a nossa conta de energia emocional baixa. E aí você vai investir o seu tempo, a sua energia e o seu dinheiro aonde realmente importa, naquilo que são os propósitos de Deus para a tua vida. Essa foi a melhor notícia, comigo, Bispa Fernanda Hernandes. Se essa palavra te abençoou, deixe o seu comentário, se inscreva hoje, não vai se inscrever amanhã. Agora, ativa a notificação e compartilhe com no mínimo 10 pessoas, porque eu sempre vou estar aqui com uma palavra de Deus para a tua vida. Deus te abençoe e até a próxima melhor notícia.
De volta aqui no Bispo Fé em Família, hoje eu recebo ele que é um especialista na neurociência aplicada ao comportamento de uma das grandes e importantes decisões da sua vida, que é a decisão da compra da casa própria. 12 anos no mercado imobiliário, ele une ciência, prática para orientar compradores e investidores. Hoje no programa eu recebo Marcos Paulo, que vai responder as dúvidas reais do nosso público e trazer quais são as melhores opções para você que sonha com a casa própria. Tudo bem, Marcos? Bem-vindo. Obrigado pelo convite, vai ser um prazer falar aqui hoje. Prazer te receber. O sonho do brasileiro é a casa própria, Marcos. Hoje na internet tem muitas pessoas que falam, não compre a tua casa. Isso você vai estar jogando dinheiro no lixo. Mas muitas vezes eu vejo que esse discurso vem, de um local onde a pessoa já está com a casa dela, exatamente, com o teto dela, com a garantia dela. E é claro que eu vejo muitas famílias quando passam por transição de carreira, transição de saúde, quando tem a casa, às vezes até fora de um condomínio, fora de um lugar onde existe aquele custo mensal de manutenção, a casa acaba se tornando um porto seguro, sim. Enfim, das opções que hoje existem no mercado, que são inúmeras, dentro de toda a sua experiência dos últimos 12 anos, a casa própria é uma armadilha, é um sonho que vai consumir muito recurso, ou pode ser uma segurança e um investimento, Marcos? Boa. É muito importante falar que a casa própria ela é de fato uma segurança. Por quê? Além do investimento em algo que é seu, você não está pagando aluguel para o proprietário. É claro que a gente sabe que grande parte dos brasileiros pagam aluguel e está tudo bem, mas é o que a gente sempre fala que precisa ter esse planejamento para a casa própria. Primeiro, para a segurança patrimonial da família dele. E segundo, se ele tiver filhos, para que ele possa deixar um patrimônio para os filhos dele lá na frente, Então, às vezes a gente vê alguns influencers falando que não compre imóvel, deixa o dinheiro rendendo e tal, mas a gente sabe muito bem que não é a realidade de grande parte do brasileiro. O brasileiro, ele quer de fato, ele sonha com a casa própria, que é onde ele pode ter ali a sensação de segurança e o principal, de conquista na vida dele, E é um patrimônio bem que você bem colocou, que às vezes a pessoa não consegue deixar muita coisa, mas deixa aquele imóvel para a próxima geração, Exatamente. E hoje, dentro desses anos todos seus de experiência, tá mais fácil ou mais difícil realizar esse sonho, Marcos? Ótimo. Hoje está mais fácil, justamente por conta da informação que chega, Hoje, muita gente que procura um imóvel, inclusive, eles procuram via plataformas de inteligência artificial para poder entender todo o mecanismo, todo o processo da venda, mas não só por isso. As taxas de juros hoje estão competitivas, existem vários bancos brigando por taxa de juros. Hoje existem, por exemplo, o programa Minha Casa Minha Vida, em que existem 4 faixas e a pessoa que ganha R$3.000 hoje consegue comprar um imóvel. Olha aí. Isso, assim, muita gente não sabe. Não sabe, e são empreendimentos de alta qualidade, que às vezes a pessoa só tem aquela imagem da casa popular, daqueles empreendimentos antigos, ainda de gestões como gestões de Maluf, que era Coab, que eram esses tipos de... Singapura. Uhum. Mas hoje tem empreendimentos de muita qualidade, já voltado para esse incentivo do governo, Exatamente. É legal falar sobre isso porque muita gente associa o Minha Casa Minha Vida com a habitação popular, que é como se fosse a Coab, o CDHU, por exemplo. O Minha Casa Minha Vida hoje são imóveis que têm piscina, tem academia, tem espaço pet, tem segurança 24 horas no condomínio. Então, na verdade, o Minha Casa Minha Vida, ele é de fato um incentivo do governo para que o cidadão ele possa chegar à casa própria, e não necessariamente habitação popular. Exatamente. Então, já vamos começar diferenciando essas duas coisas. E, Marcos, se a pessoa, então, está agora nos assistindo pelo YouTube, pela Rede Gospel em todo o país, em todo o mundo, e pensa, poxa, eu tenho uma remuneração de 3 mil. Uhum. É possível para essa pessoa, bem orientada por um profissional como você,
a encontrar esse caminho dentro da Caixa para realizar esse sonho? É possível, sim. É o que eu sempre digo. Se a sua renda é uma renda de R$3.000, R$4.000, você pode comprar um imóvel na planta hoje. Sim. Hoje existem várias construtoras que pedem um sinal de R$500, por exemplo. É mesmo? Existem R$500, R$600. E ali, o corretor, o profissional especializado naquele momento, vai fazer um fluxo de pagamento para essa pessoa durante todo o período de obras, onde vai caber exatamente dentro da renda dela, né? Então, hoje, muita gente não sabe, mas existem sim formas de que ganhando R$3.000, R$4.000 a pessoa consegue comprar um imóvel. Então, é procurar informação e as pessoas capacitadas, porque o profissional da área, ele está por dentro de tudo que está acontecendo para te apresentar as melhores opções, porque está estudando, ele está experimentando, está vivendo, então ele vai poder te dizer, olha, essa é uma boa opção dentro do teu orçamento familiar que não vai te gerar endividamento lá no futuro. É importante para você não cair na mão desses lobos em pele de cordeiro que quer vender a qualquer custo e no fim o sonho da casa própria pode virar um pesadelo se você não estiver bem informado. Vamos lá para as perguntas do nosso público. Felipe Andrade de Curitiba enviou a seguinte pergunta: eu quero comprar meu primeiro imóvel, mas eu fico inseguro com o financiamento longo. É melhor eu esperar juntar mais dinheiro ou entrar agora? Boa. Essa pergunta a gente recebe quase que diariamente no mercado. O ideal, é o que eu sempre falo para os clientes assim, ou para os corretores que eu mentoro. O ideal é sempre comprar agora. Por quê? O mercado imobiliário ele acompanha muito a política e a economia nacional. Então, se a taxa Selic, por exemplo, sobe muito, a taxa de financiamento sobe e a pessoa perde a capacidade de financiamento. Então, hoje, é o que eu sempre falo, se você tem a possibilidade, tem através do seu FGTS, por exemplo, um dinheiro para compor a entrada, tem um dinheiro guardado, estudou que o seu salário comporta aquela renda, é melhor. Até porque tem imóveis hoje que se valorizam 9%, 10%, 12% ao ano. Então, se hoje está 300 mil, por exemplo, ano que vem pode estar 312, 320, 330, e aí talvez a renda... Já não vai acompanhar. Não acompanha. Hoje você consegue um financiamento e vai conseguir, amanhã na valorização, às vezes a tua renda não vai acompanhar a valorização de imóvel. Aí já pode ficar mais difícil, mas não impossível. Exato. Vamos para a próxima pergunta, veio do Rio de Janeiro. Hoje eu estou recebendo aqui o Marcos Paulo, que é mentor, e ele vai te orientar na compra do teu primeiro imóvel. Tem também esse livro, A Chave da Mente, Como Dominar a Arte de Influenciar Compradores de Imóveis até o Fechamento. Isso aqui é para você que é corretor, para você que trabalha na área. Então, existem técnicas para que você venda mais. Marcos Paulo, hoje respondendo a pergunta da Vanessa Torres, lá do Rio, e ela pergunta o seguinte: eu tenho um imóvel financiado e surgiu uma boa oportunidade de venda. Posso vender mesmo sem ter quitado o financiamento? Boa. Essa pergunta, ela é muito simples de se responder, mas é a dúvida de muita gente. Você tem um imóvel financiado hoje, você pode sim vender, tá? Tá. E aí são dois caminhos. Primeiro, se a pessoa que está comprando o seu imóvel, se for uma compra à vista, você vai, faz todo o trâmite e no próprio cartório ele vai pedir o boleto de quitação e aí vai fazer a baixa da hipoteca, né, do financiamento. Agora, vamos supor, eu sou um comprador que também estou financiando a compra desse imóvel que está financiado e não está quitado. Dentro do mercado imobiliário, a gente chama isso de interveniente quitante. Então, por exemplo, o imóvel da Bispafê, que está vendendo para mim, está financiado na Caixa, e eu estou financiando, por exemplo, por um banco particular. O meu banco vai simplesmente pegar, quitar o saldo devedor da Bispafê, e aí a diferença do valor vai depositar na sua conta. A gente chama esse processo de interveniente quitante. E você continua, a pessoa que está comprando continua com o financiamento dela com o banco. financiamento dela com o banco normalmente. Normalmente, então é possível. É possível. Muito bem, faz a transferência completa. Tudo sem problema nenhum. E uma coisa é legal alertar, que não existe no mercado a transferência de dívida.
Então, às vezes, a gente vê alguns golpes aí falando, paga o financiamento no meu nome. Presta atenção agora que esse alerta é importante. Exato. Qual que é o alerta, Amar? Muita gente fala, paga o financiamento no meu nome. Não, eu transfiro o meu financiamento para você. Gente, isso no mercado imobiliário não existe. O que existe é, o seu banco vai quitar o financiamento e você vai pagar o seu financiamento direto com a instituição financeira. Não existe essa de transferir o financiamento para o nome de terceiros. Se alguém falar isso, certamente é um golpe. Tem muito golpe no mercado imobiliário? Muito golpe. Muito golpe. Com esse exemplo que eu dei, por exemplo, tem muito também de um imóvel que você olha as fotos, você fala, cara, esse imóvel é lindo, maravilhoso, magnífico, e aí tá lá por 300 mil reais, só que nitidamente é um imóvel que vale 5 milhões. E aí muita gente fala, olha, deposita aqui 20 mil que eu seguro o imóvel para você. E aí a pessoa vai, né, às vezes transfere aquele dinheiro que guardou suado durante todo o tempo, transfere para a conta do golpista e aí depois entende que caiu num golpe. Né? Caiu num golpe. Então, cuidado, sempre é uma decisão muito importante. A internet é boa para você fazer a pesquisa, mas a decisão precisa ser olho no olho, sem precipitação nessa hora. A próxima pergunta veio de Recife. E o Lucas pergunta o seguinte: eu quero comprar um imóvel para investir em aluguel, mas eu tenho medo dele ficar parado. O que eu devo analisar antes de fechar o negócio? Boa. Essa pergunta é ótima porque hoje existem 2 métodos de locar o imóvel. Ou a locação tradicional, em que o cliente vai em uma imobiliária ou com o próprio proprietário e aluga de forma tradicional para morar. Ou short stay, por exemplo, como Airbnb, que você pode colocar aquele imóvel para alocar e deixar alocado por período de tempo. E agora o imposto vai vir feroz aí, né? A Receita Federal está de olho nisso. E aí o leão está mordendo pesado. Então, um pedaço disso, então tem que ficar atento. Mas qual que é o fator principal para essa pessoa que quer comprar para um investimento? É entender a valorização daquele imóvel e aquele bairro. É um bairro que está em constante crescimento? Ou é um bairro que vai demorar muito tempo para se valorizar? É um bairro que não vem mercado, não vem farmácia. Serviço, rede de serviço. Não vem rede de serviço. E aí você pode alugar, mas às vezes pode alugar por um valor que abaixo da expectativa que você tinha. Então o ideal é analisar, primeiro, muito a questão de rede de serviço próxima àquele imóvel e também, que é fator determinante, hoje é o 3º lugar aí na pesquisa, que é justamente a questão de deslocamento, né? Então, se é próximo de ponto de ônibus, se é próximo de metrô, enfim, esse deslocamento, porque a pessoa As pessoas estão considerando isso na decisão da compra. Estão considerando isso na decisão da compra e também do aluguel de um imóvel. Do aluguel também. Porque essa ideia, então eu vou comprar e com a renda eu pago, ela precisa ser muito avaliada. Muito avaliada, porque pode ser que se você escolhe um bairro não tão propício em valorização, pode ser que você alugue, tá? Porque aluga sim, mas pode ser que você alugue abaixo da expectativa que você tinha. E aí muita gente usa, eu vou pegar o valor desse aluguel para pagar o valor do financiamento. E às vezes você tem que colocar ainda um pouquinho de dinheiro do bolso, porque às vezes pode não equilibrar. Muito bem, muito bem. Hoje eu recebi aqui no Bissoff em Família Marcos Paulo, que é mercadólogo e neurocientista imobiliário, que vai te orientar na decisão da compra da casa própria do seu imóvel. E você pode acompanhar no Instagram, @omarcospaulobs. Marcos, Deus abençoe, prazer enorme te receber aqui. Vamos realizar o sonho da casa própria, né? Com certeza, ajudar muita gente. Muita gente a realizar. E manda um beijão para sua mãe, viu? Com certeza, obrigado. Muito bem, agora nós vamos falar de algo que é muito importante, gente. Eu falo porque eu vivi isso dentro da minha casa e nós vamos falar da saúde dos seus rins. Você sabia que cerca de 10% da população mundial sofre de algum tipo de doença renal crônica ou pontual? E muitas pessoas só descobrem quando esse quadro já está avançado. Só no nosso país são mais de 20 milhões de pessoas que podem ter algum grau de comprometimento renal. Os rins são responsáveis por filtrar, por controlar a pressão,
por equilibrar os líquidos no corpo, ele é fundamental. E hoje nós vamos entender como prevenir e identificar quais são os sinais de alerta que o seu rim está te demonstrando e você às vezes está ignorando. Estou recebendo hoje a doutora Daphne, nefrologista, e ela vai explicar tudo pra gente. Tudo bem, doutora? Bem-vinda aqui no Bispo Café em Família. Prazer te receber. Doutora, às vezes as pessoas se preocupam com o coração, se preocupam com como é que está a saúde do estômago, com a pele, que é um órgão importante, mas esquecem dos rins. Quão importante é o acompanhamento, a observação da saúde renal ao longo da sua vida? É importante falar que a gente trabalha um sistema completo, né? Então não adianta só cuidar do coração, cuidar do fígado e realmente esquecer do rim. Mesmo porque o rim ele pode descompensar e ser o causador de outras doenças e descompensar uma parte cardíaca, uma parte hepática. Então é bem importante você avaliar como um todo. A doença renal, os rins, na verdade, eles têm papel fundamental no corpo, né? Todo mundo acha que ele só filtra o sangue, mas ele não filtra só o sangue. Ele controla nosso metabolismo ósseo, ele faz a ativação da vitamina D no organismo, então faz a nossa parte ali dos ossos, faz o controle hormonal para controlar nossa pressão arterial. Então, por isso que ele é bem importante junto com o funcionamento do coração. Ele controla a pressão também, não sabia. Ele produz hormônios que ajudam a controlar a pressão. Tá. E ele filtra todo o corpo, né? Filtra 24 horas por dia. Ele filtra a nossa volemia em torno de 6 vezes ao dia. O filtro dos rins, eles trabalham 24 horas, né? E, em média, eles filtram todo o nosso corpo 6 vezes ao dia? Isso. Olha que máquina perfeita que Deus nos deu. Sabe, doutora, eu ouço muitas pessoas dizendo constantemente, eu não gosto de beber água. Como que um organismo ou os rins conseguem funcionar nesse hábito da vida moderna de não ingerir a quantidade suficiente de água diariamente? Não beber água atrapalha muito o funcionamento do rim. Ele propicia muito aparecimento de cálculos renais, de infecções urinárias também, que podem comprometer bem a função renal. O fato também de não beber água, por ele controlar a pressão, ele atrapalha muito o controle da volemia. Então, atrapalha o controle pressórico também do organismo. Então, é bem importante sempre manter uma boa hidratação, que equivale ali 30 a 35 ml por quilo por dia. Lembrando que cardíacos tem que tentar diminuir um pouquinho essa quantidade, ser sobre orientação médica, mas em geral, para a população em geral, de 30 a 35 ml por quilo por dia. Então já está com a saúde dos rins garantida. Por que as pessoas hoje, doutora, estão tendo tantas pedras nos rins, né? Falando popularmente. Por falta de hidratação é um dos motivos. Tá. E o outro maior motivo é os alimentos hoje em dia, né? Eles são o dia a dia, faz coma comida fora de casa, muito embutido. Hoje tem muito industrializado, todos industrializados são muito ricos em sódio. Tudo que a gente troca no rim é a base de sódio. Então, quanto mais sal você come, né? Quanto mais sódio ingere, mais você põe o rim para hiperfiltrar. Isso faz que venham os eletrólitos formadores de cálculo renal e pode propiciar mais o aparecimento. Então, embutidos em geral, salame, peito de peru, mortadela, salgadinhos. Hoje é bem fácil, né? Porque tem as etiquetas lá, alto rico em teor de sódio, de açúcar. Então, evitar essas embalagens que têm alto nível de sódio. Tá. Mas o sódio, ele não é de todo para ser eliminado do nosso organismo, né, doutora? É importante que a gente também tenha uma qualidade de minerais que vem através do sal, do iodo, que é importante uma consumação mínima diária, né? A orientação, na verdade, máxima seria 2 gramas de sódio por dia, que equivale a 5 gramas de sal. Sim. Que é uma colherinha de sopa?
Aqueles saquinhos pequenininhos, seria 5 daqueles saquinhos pequenininhos então por dia, mais ou menos. Mas quanto menos você consumir e adicionar, melhor, né? Melhor para controlar a sua pressão e também não colocar o rim para trabalhar com sobrecarga. Então, não precisa ser 0 sal. Não. Mas, quanto menos, melhor. Isso foi um hábito, infelizmente, isso é um assunto muito importante, gente. Meu irmão, aos 13 anos, perdeu os 2 rins, a função renal. E a gente tomou por costume dentro de casa, por causa também da condição que ele tinha, a cozinhar com pouquíssimo sal. E esse é um hábito muito saudável que você pode trazer para o seu dia a dia, porque você muda o seu paladar, você passa a descobrir novos sabores e você vê que aquele tanto de sal é totalmente desnecessário na sua refeição. Você pode estar sobrecarregando os seus rins. Doutora, quais são os primeiros sintomas que vão aparecendo e a população em geral, o paciente, vai negligenciando, mas já é efeito ou sintoma do rim que está pedindo socorro? Em primeiro lugar, é importantíssimo lembrar que o rim é silencioso. Ele pode estar trabalhando só 10% a 15%, ter perdido 80% da função renal e não dar nenhum sintoma. E os sintomas, eles acabam passando muito desapercebidos, porque eles podem ser sintomas do dia a dia. E as pessoas acham, eu estou com uma sobrecarga de trabalho, eu estou cansado, eu estou dormindo mal, estou perdendo peso. Então, acaba que confunde um pouco com sintomas do dia a dia, passa batido. Mas, quando aparecem os sintomas, o primeiro, mais comum de aparecer, é o aumento da pressão arterial. Então, pode ser um paciente que não tinha pressão arterial, né, não era hipertenso e começou a desenvolver, ou até um paciente hipertenso que começou a ter um descontrole importante da função renal. Aquela quantidade de comprimido que ele tomava, hoje em dia não controla mais a pressão arterial. Outro do sintoma é um edema, principalmente ao acordar, em volta dos olhos, nos tornozelos, uma diminuição da diurese. Um sinal bem importante também de comprometimento renal é uma presença de espuma na urina. A espuma ela pode indicar a presença de proteína, ou seja, está passando molécula grande onde deveria estar segurando no organismo. Então, é um sinal de inflamação dos rins. Então, uma urina que... A urina é uma presença de urina ali no vaso sanitário, que mesmo você dando descarga, você vê que ela está presente, ela não some com facilidade ali. Esses são os principais sintomas, né? E o cansaço, a fadiga, que igual eu expliquei, pode ser confundido do dia a dia, são esses sinais. Então, e é importante você observar sempre a sua urina. É importante observar o xixi, né, doutor? Porque xixi muito escuro, imagina que esse líquido já está diluído em água. Então, se ele está escuro, você está bebendo pouquíssima água, né, doutor? Escuro, normalmente falta de água. Ou pode ser algum indicativo de doença no fígado. Tá. Presença de sangue na urina pode ser uma inflamação, uma nefrite, ou pode ser uma passagem de cálculo, um tumor. Urina muito clarinha, às vezes na cor da água, transparência, as pessoas acham que ela está muito hidratada, mas significa que o rim não está filtrando nada, que só está passando água. Então ela tem que ser levemente com uma tonalidade amarelinha. Então você não quer branca. Branca não. Tem que estar um pouquinho amarelinha. Muito bem. É tão impressionante, né, o trabalho que o nosso organismo faz, que a nossa urina ela sai totalmente estéril do nosso corpo. Isso é totalmente impressionante. Doutora, quais são os cuidados anuais para quem está nos acompanhando, que às vezes está sentindo esses sintomas, faz muito tempo que não faz um check-up? Quais são os exames que a nossa audiência deve fazer anualmente para ter certeza que os rins estão funcionando bem? Às vezes o nosso telespectador está com um desconforto, está se sentindo mal, investigou muitas coisas, mas não investigou a saúde dos rins. Exatamente. Tem muita gente que acaba esquecendo de investigar. São 2 exames muito simples e muito baratos de fazer, que são obrigatórios ali. Um deles é a creatinina, que é um exame de sangue, que vê diretamente o funcionamento dos rins. E outro exame obrigatório é um exame de urina simples, que ele pesquisa se tem a perda de proteína ou não. Então, ele detecta precocemente se aquele paciente já tem uma inflamação acontecendo nos rins.
São os 2 exames. Pode ser feito também um exame de imagem, um ultrassom, mas os obrigatórios eu diria que é uma creatinina e um exame de urina simples. Porque os rins eles vão ser um indicador de saúde, né? Depois de uma cirurgia, os rins funcionaram, tá tudo bem com você, né? Então, é importante que a gente cuide bem da saúde, quer dizer que o motor tá ligado. Hoje, doutora Daphne, que é nefrologista, esclarecendo as dúvidas e te orientando a cuidar bem da tua saúde renal. E é importante que você faça os seus exames anuais para saber como está a saúde dos seus rins. Você que quiser ter mais informações, pode seguir no Instagram, @FênixNefrologia. Doutora, muito obrigada. Muito obrigada pelo convite. Obrigada por dividir com a gente suas informações. Obrigada. Deus abençoe. Igualmente. E a gente segue aqui no Sua Fé em Família e depois do intervalo, culinária. Vamos aprender a fazer um cuscuz na taça gourmet com a chefe Adelaide. E agora no Bispo Fé em Família, é muito importante que você saiba que aquilo que alimenta o teu espírito é o que você ouve. Parece que não, mas tudo que entra aqui pelos teus ouvidos podem estar alimentando os teus piores sentimentos. É muito importante que a gente saiba esse princípio espiritual. A Bíblia nos revela que a fé, ela vem pelo ouvir a palavra de Deus. Eu sempre falo que quando a gente fala com Deus, a gente muda a nossa maneira de falar com o próximo, de se relacionar com a vida. E às vezes para você parece tão distante, um Deus tão longe, que nem sabe que você existe, mas tudo isso é uma mentira. Sempre eu procuro dividir com vocês um pouco do consolo, da esperança, da força, que todos os dias, nos dias bons, Deus está comigo, e nos dias mais difíceis da minha vida. Vocês viram hoje eu comentando da enfermidade do meu irmão, dias de perda, dias de dor, dias que eu precisei me reencontrar, Ele também sempre esteve comigo, Jesus. E porque Ele é a grande resposta das minhas maiores perguntas, é que eu quero que você que está me assistindo agora também possa se conectar com o Criador, com aquele que te formou, aquele que te desejou, e entender que nenhuma vida que Deus coloca aqui é um acaso. Cada um de nós temos um propósito, uma missão e algo para viver e uma decisão importante para tomar aqui na Terra. Como vai ser a nossa eternidade? Eu quero que você seja salvo. Eu desejo que você viva uma eternidade com Jesus. Que você saiba que aqui é só um capítulo, que você vai atravessar. Que Deus muitas vezes está até permitindo que você passe por algumas coisas para que você enxergue que Ele está com você. Então, quero que você pare um pouquinho agora, preste atenção, que eu preparei com muito carinho uma mensagem para abençoar o teu espírito. A melhor notícia. 4 pecados graves que desagradam a Deus e você nem está sabendo. Vamos conversar de forma bem objetiva e direta? Às vezes você se preocupa tanto com o que é pecado aos olhos das pessoas, você se esquece o que realmente importa: agradar a Deus. Eu não estou falando daqueles pecados escandalosos que ganham manchetes, estou falando daquelas pequenas atitudes que parecem bem pequenas, mas que elas são sérias diante de Deus. Prazer, eu sou Bispa Fernanda Hernandes, tenho 30 anos de ministério, sou formada em comunicação com mais de 20 anos de experiência na área, sou apresentadora, sou pós-graduada em administração de empresas e possuo MBA em gestão internacional. Sou especialista em comportamento humano, feminino e de famílias e líder e fundadora do Ministério Mais Que Vencedoras, que já ajudou milhares de mulheres ao redor do mundo. Sou casada há 25 anos e mãe de 4 filhos. Agora nós vamos juntos refletir sobre 4 pecados que entristecem o Espírito Santo e que você nem sabia. Um deles é o orgulho, é a soberba.
Quando nós achamos que nós somos melhores do que alguém ou superior que alguém, o que nós não precisamos é ficar se enaltecendo, se colocando no centro. Quando a gente coloca o eu no centro, isso é um pecado muito perigoso. O orgulho foi o pecado da rebelião de Lúcifer, que ele carregou consigo a terça parte do céu. E até hoje ele continua sendo uma raiz que afasta você de Deus. A Bíblia diz, a soberba precede a ruína e a altivez do espírito precede a queda. Provérbios 16, 18. Um segundo hábito que parece tão pequenininho, mas que entristece muito a Deus, é a mentira. Às vezes você está acostumado com mentirinhas todos os dias. Que tal você tentar ficar essa semana sem mentir? A gente costuma classificar em mentira branca, mentira boba, sem maldade, mas isso pode virar um comportamento que sempre nas pequenas coisas vão estabelecendo as grandes, porque a palavra é clara. Vós sois do diabo, que é vosso pai, e querem satisfazer os desejos dele. Ele foi homicida desde o princípio e jamais se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Quando nós mentimos, nós nos afastamos da verdade. E Jesus é a verdade. Então, se queremos estar perto de Deus, precisamos nos aproximar da verdade, de sentimentos de verdade, de palavras de verdade, de atitudes de verdade e, na verdade, no nosso falar. O terceiro comportamento, que aliás é muito da nossa cultura brasileira, mas entristece muito a Deus, que é a fofoca. Por que será que temos tanta curiosidade na vida dos outros? Esse é aquele pecado que vem disfarçado como um pedido de oração ou como um desabafo. Eu vou falar mal da vida do outro, eu vou expor a fraqueza do outro, eu vou espalhar boatos, que é pior ainda. E a Bíblia diz que Deus detesta quem causa divisão entre os irmãos. Presta atenção nesse texto, diz assim: 6 coisas o Senhor aborrece, e a 7ª a alma do Senhor abomina, são os olhos arrogantes, a língua mentirosa, as mãos que derramam sangue inocente, um coração que trama projetos iníquos, pés que se apressam a correr para o mal, e a testemunha falsa que profere mentiras e que semeia discórdia entre os irmãos. Provérbios 6,16. A fofoca, falar mal, destrói vidas, histórias, reputações, levam pessoas ao suicídio, esfriam amizades e desonram o nome de Cristo. Se você não puder edificar, é melhor que você fique em silêncio e interceda pela vida dessa pessoa. E falando em amizades, aqui no meu canal do YouTube, para você que me ouve e me assiste, eu tenho um vídeo falando sobre lealdade, que vale a pena você assistir. O quarto pecado que entristece o Espírito Santo é a frieza, a indiferença espiritual. Esse talvez seja o mais perigoso de todos. É quando a gente começa a achar que a gente consegue enganar a Deus. Você começa a viver de aparência e Deus está olhando os nossos corações. Você vai à igreja, mas não ora. Você domingo está na igreja e segunda, terça, quarta, quinta vive como qualquer outra pessoa que não conhece a Deus. Jesus foi muito direto ao falar com a igreja de Laodiceia. Conheço as suas obras, que você não é nem frio nem quente. Quem dera você fosse frio ou quente. Assim, porque você é morno e não é quente nem frio, eu estou a ponto de vomitá-lo da minha boca. Apocalipse 3,15. Que assim você saiba fazer as suas escolhas diárias. Como eu vou conduzir a minha vida? Será que eu posso eliminar a mentira? Será que eu posso eliminar a indiferença espiritual? Será que eu posso construir um dia a dia de oração? Porque esses comportamentos, eles são traiçoeiros, eles são sutis, mas podem te levar à morte espiritual e você passar a viver como um morto-vivo, achando que está perto de Deus, mas a tua lâmpada faz tempo que já está vazia. Que você possa ser reaquecido pelo amor de Deus. Que essa mensagem, que essa palavra hoje possa tocar o teu coração, que você se autoavaliar, pedir perdão a Deus e ter um compromisso com Deus.
porque o Espírito Santo vai nos ensinar todas as coisas e ele vai te ensinar como melhorar e superar esses comportamentos que têm te afastado do amor de Deus. Obrigado pelo carinho da sua audiência, pela Rádio Gospel FM, pela Rede Gospel de televisão. Quero que você se inscreva, ative a notificação, compartilhe e deixe o seu comentário. E até a próxima Melhor Notícia. Que essa palavra tenha te abençoado. Essa é a melhor notícia do dia. Você pode se inscrever no YouTube, Fernanda Hernandes Oficial. Eu quero agradecer o carinho de toda essa audiência, essa nação Rede Gospel que está em todo mundo, que a cada mês vai para o YouTube, me deixa mensagens. É tão maravilhoso fazer parte dessa comunidade de fé. E agora nós vamos para uma parte que você sabe, que fala com o meu coração, né? Que parte é essa desse programa? É a culinária. Eu amo! E hoje é dia de gastronomia nordestina. Ei, como eu amo o Nordeste. O Brasil é lindo demais, gente. É tanta história, memória. Isso pode virar na sua renda. No programa de hoje eu estou recebendo a chefe Adelaide. Tudo bem, chefe? Bem-vinda de volta, né, chefe? Obrigada, sempre aqui, graças a Deus. Graças a Deus. Mudando aí, né, a receita nordestina, né? Meus pais são nordestinos, são pernambucanos. Que orgulho! Né? E eu tenho certeza que eles não preparam o cuscuz dessa forma, mas o cuscuz pertence a eles, né? É deles. Então, eu estou invadindo aí pedindo licença, invadindo o território pernambucano. Gourmetizando a situação. Gourmetizando a situação, mas não deixando de trazer o famoso e nutritivo cuscuz, gente. É delicioso. E dá para você comer no café da manhã, no almoço, na janta. Qualquer ocasião o cuscuz cabe. Você sabe quem é apaixonada por cuscuz? Eu quero mandar um beijo, que aliás sempre está acompanhando a gente aqui. A primeira-dama de São Paulo, esposa do governador Tarcísio, a Cris. Beijo, Cris. Ela então, gosta muito de cuscuz. Vamos dedicar a ela essa receita? Então, em dedicação à nossa primeira-dama, um cuscuz hoje gourmet. Para a receita, você vai precisar de 240 gramas do flocão de milho, 2 xícaras de chá, 240 ml de água, que é 1 xícara de água, e um pouquinho de sal. Vai hidratar e vai fazer um cuscuz lindo assim, não é, chefe? Isso. E agora a gente vai pro recheio. Pro recheio, o que você trouxe de novo, chefe? Ó, pro recheio eu tô trazendo bacon, linguiça portuguesa, que eu acho ela mais gostosa, menos salgada. Eu acho mais leve, é uma particularidade, eu acho, minha, porque tem gente que fala que ela é salgada, mas eu acho menos que as outras. Né? Uma azeitona, milho, ervilha fresca, um extrato, tomatinho cereja, uma saladinha para acompanhar. Delícia! É isso. E essa receita você vai poder fazer e vender. É isso mesmo. Nós queremos que você encontre ou o teu hobby ou até a tua nova renda. Então você vai poder fazer e vender assim no potinho também. Ai, bispo, eu preciso rever no passo a passo porque eu não consigo acompanhar. Fica calma, minha filha, tá tudo bem. Vai lá, vai lá. Vista Fé em Família TV. Tá tudo lá para você pausar, voltar, assistir de novo com todos os ingredientes. E já começa amanhã, que é segunda-feira. Leva para algum lugar para vender. Essa é a atitude, né, chefe? Faz agora à noite, prepara, deixa tudo preparadinho. Amanhã saia para vender. Fale lá onde você quer vender, no salão, na clínica, no trem, eu não sei qual é o seu... No transporte. Né, num ponto final de ônibus, não sei por onde você caminha. Mas leve e fala assim, só aqueça. Vai alimentar, com certeza vai alimentar muita gente. Viu só? Viu só? Essa atitude pode mudar a tua história. A gente precisa, a Bíblia diz assim, Deus não te deu um espírito de temor, mas um espírito de
ousadia. Então, quer dizer, às vezes você está passando essa dificuldade lá, sofrendo, chorando. Quem vai conseguir vender? Quem mais oferece, mais vende. Se você não oferecer para ninguém, põe aí embaixo do braço, faz uma cesta bem bonitinha, ó, e vai, ó. Ainda mais se você vier lá da terrinha, né, minha filha? Aí você não pode negar a raça, né? Põe alguém para vender, bispa. Põe alguém para vender também? É, porque eu falo para as minhas alunas, você nasceu para cozinhar, mas não nasceu para vendas, não tem problema. O teu produto vai girar. Põe alguém da família para vender. Ótimo! Ajuda outra pessoa. Que a pessoa tem mais desenvoltura, né? Isso, boa. Vambora! Aqui eu dourei o bacon. Que cheirinho bom. Tá sentindo aí em casa? Ai, sei, sente que o cheirinho é bom. Eu gosto de um baconzinho no meu café da manhã. Minha filha disse que faz muito bem com ovos, com cuscuz e um cafezinho preto sem açúcar. Ela é personal, né? Ah, é? Eu tenho vergonha de falar que ela é personal, porque ela olha pra mim e fala, mãe, se cuida. Tem em que vez ter de eu ter orgulho. eu tenho vergonha. Casa Tem de que ferreiro, ter- espeto de pau. Tem que ter orgulho, tem que ter orgulho. Cada um nasceu na sua área, né? Ela emagrece, eu engordo. Ela emagrece as Você pessoas, eu nutre, engordo. você nutre, Isso. você nutre. Eu deixo todo mundo cheinho, aí eu falo assim, ó, vai lá pra minha É um filha. que trabalho ela- equipe, é um trabalho equipe. Então, Ai, aqui ai. eu já acrescentei a linguiça portuguesa, tá? Eu não frito muito para ficar tudo esturricado, porque a gente precisa de umidade. Pro né? cuscuz, vai combinar, vai combinar. Então, eu dei aquela fritadinha no bacon. Lógico que a gente não vai comer gordura crua, né? Embora seja um embutido. E aqui eu dou uma fritada, assim, de leve na linguiça. Porque depois a gente vai entrar com molho, vai deixar apurar. Então, de alguma forma, ela vai ser bem puxada, bem apurada, bem cozida. Tá. Né? E vai compondo os aromas que vai casar com o cuscuz, né? Então, esse aromazinho do bacon, ele já tá, essa gordurinha já tá trazendo um aroma interessante. Você viu que eu não coloquei óleo, não coloquei manteiga, nada. Aqui, ó, a gordura que tem aqui é a gordura do bacon, né? Que essa linguiça quase não tem gordura, é do bacon. Aí eu vou entrar aqui com a cebola roxa e o pimentão. Olha a cor chegando, olha as cores chegando e tudo que é colorido é nutritivo. Então, já vai. É uma refeição completa, gente. Tem proteína, tem carboidrato, tem tudo que você precisa aqui. Ai, vivo correndo. Já faz teu cuscuz gourmet aqui? Não é? Oh, com certeza. Esse cuscuz faz sucesso, viu? Por onde eu ando. Todo mundo fala, traz cuscuz. É delícia! Vou experimentar, hein? Aí aqui a gente já pode entrar com azeitona, com milho. Por último eu coloco o tomate e a ervilha fresca, para não murchar tanto. É rápido, é prático, é para você fazer. Ai, eu tô levando minha marmitinha. Eu incentivo você levar a tua marmita, porque às vezes você fala, ai não, mas eu como lá, é prático. A marmita é segura, você sabe como foi feito, né? É isso, eu concordo. Você sabe quem fez, como fez, a qualidade do ingrediente. Então, leva a tua marmitinha, põe as carnudas, como diz o Nonô. Vamos pôr bastante azeitona. Você deve ter percebido que sal, de jeito Zero. nenhum. Não, porque tudo aqui já tem o seu. Já tem muito azeitona sal, tem né? sal. O bacon ele é salgadinho também. E a gente tem que se preocupar com a saúde, né? A gente tá falando do lado bom da comida, né? Que é a proteína e tal. Mas a gente não pode esquecer do sal, né? Muito sódio. Tudo é muito sódio. Tudo. Então tem que maneirar. Vamos pôr o milho primeiro. Aqui eu tô colocando tudo, gente, porque eu preciso fazer muito cuscuz. Mas você que vai fazer menos, você faz... Apesar que essa é uma mistura, né, chefe? Que a pessoa pode deixar na geladeira uns 2 dias, vai comendo. Você deixa na geladeira. Olha que delícia isso. Faz no domingo, pra você ir comendo na semana, né? Se você enjoar, não tem problema. Deixa ela lá fechadinha, faz um churrasquinho na sexta. Isso! Farofa, gente. Farofa, com certeza. É verdade, aqui só põe a farofa. Você já fez uma farofa temperada? Que delícia. Olha que lindo. Olha que bonita as cores. Tá a cor do Brasil, né? Tá. Olha que lindo.
Tá lindo demais. Ó no vídeo, chefe, coisa mais linda que tá ficando essa receita. Tá. Aí, aqui... Tomatinho cereja. O tomatinho, aí eu já não deixo muito, porque a gente vai colocar o molho e aí o tomate ele vai sumir, né? Se apurar muito aqui, porque já vai ficar um tempinho aqui com o molho, né? Então já vamos colocar para ele não derreter. E esse potinho que tá aí, se você quiser aquecer, eu preparo um para você. Claro que sim. Aquecer, claro que quero. Esse aqui? Claro. E a gente monta tá bom. Aqui ou onde você quiser. Tá bom, vamos montar um aqui, olha. Mas pode ser. É melhor, tá frio, né? Aqui tá frio, sim. O ar-condicionado. Esfria tudo, né? Se você quiser quentinho, eu quero aquece, quentinho, vamos aquecer. Aquece. E a gente monta. Vamos aquecer aqui. Aqui é isso aqui, tá, gente? Ó, já não tem chegou, já chegou. Deixa ele aqui, dessa forma, apurando um pouquinho, não muito, porque o cuscuz precisa de umidade. Finaliza com uma salsinha ou um coentro, né? Nordestino gosta de coentro. Eu gosto. Uma salsinha ou um coentro. E é isso. E vamos para as camadas. Vamos para as camadas. Hoje, aprendendo com a chefe Adelaide de Olinda, um cuscuz na taça gourmet. A gente vai aquecer aqui mesmo? Uns 30 segundinhos, tá? Será? Não sei, gente, 30. Acho que era só o início, né? É porque eu não uso micro-ondas. Nem sei mais. Ó, você vê? Que bom. Você vê quando eu falo que eu não uso, é verdade. É verdade. Você nem ligar mais no micro-ondas. Compra um forninho, põe um forninho, dá na mesma. É saudável, não destrói tudo do alimento. Porque imagina a tecnologia, acaba com tudo. Acaba com a tua saúde, vai comer o quê? Acha que é comida, mas não é. Mas às vezes, tudo bem. Aqui né? é necessário. Né? Estamos aqui. Sem radicalismo. Mas para todo dia, eu evito não, eu não uso mesmo. Olha que cheiroso. Tá cheiroso? Tá. Aí a gente vem aqui nas camadinhas. Não economiza nesse recheio, não. Você gosta de queijo cremoso? Gosta? Muito. Então tem Eu sou neta de mineira, né? Então lá em casa... Mas eu digo esses queijos de saquinho, eu gosto. Eu vou colocar aqui pra você. Tudo que é queijo eu gosto. Vamos deixar o negócio aqui gordo. Vamos enfiar o pé na jaca. Vamos, chefe. Depois a personal emagrece. Aqui. Aí tem um queijinho aqui. Peraí. A gente compensa com a saladinha, ó. Que bonitinho que fica. Olha o charme que você pode fazer para vender, para servir num evento, na tua casa, para a família. Que charmosinho. Aí você indica o que você tá comendo. Cuscuz. Que lindo, chefe. Olha que graça que ficou. Hoje, chefe Adelaide de Olinda, arrasando aqui. Se quiser, eu posso... ensinar? Monta enquanto eu experimento, chefe. Ó, o chefe tá montando aqui. Eu não vou... uma porção do cuscuz. As camadas, né, chefe? Uma porção. Camadas. Não vai ter segredo, pessoal. Eu não gosto de colocar o molho embaixo quando tá quente assim, porque no caso do copinho pode derreter, né? Tá. Já tô com água na boca, hein? O cheiro tá bom demais. Vem comigo, que agora é a hora da verdade. Vou pegar um pedacinho aqui da linguicinha. Chefe,
Tá ruim, lembrei da minha avó. Tá ruim? Tá ruim? Você conhece a história do tá ruim, chefe? Eu não, me conte. Tá ruim? Vai piorar? Tá É isso? ruim, não. Minha avó cuidava da cantina da igreja. Fazia um lanche de carne louca que a gente que atravessava a cidade para comer. E apareceu uma voluntária que ela só experimentava as coisas. Ajudar mesmo que era bom nada. A degustadora. É, ela era. E aí ela entrava e eu era ajudadora da minha avó. Tudo que ela comia, ela falava, tá ruim? Tá ruim? E minha avó apelidou ela de tá ruim, que ela falava, Fê, tá ruim? Tá ruim, já comeu 3. Já comeu tudo e ainda tá ruim. Olha aqui. Tá ruim. Ai, que graça! Né? Olha isso, gente. Quem não vai comprar, gente? Olha isso. Olha que graça. Dá pra vender quanto esse potinho, chefe? Ah, eu acredito que uns 18 reais. Acredito que uns 18 reais. Ai. Né? O seu poderia estar mais quentinho, o cuscuz tá frio por causa do ar-condicionado. Tá uma delícia. Nossa, que graças a Deus a produção cuida bem de mim. Não vem receita ruim aqui. Ai, que bom. Não é toda que é a minha preferida. Essa aqui está uma delícia. Ah, muito obrigada. Pode fazer em casa que você vai gostar. Para reassistir, você já sabe, tá aí na tela para você. Bispa Fê em Família TV, essa é a culinária Bispa Fê na cozinha. Você acompanha sempre, todos os dias aqui na Rede Gospel de Comunicação. Para conhecer mais receitas da chefe Adelaide, @excelência_labru artesanal. Obrigada, chefe. Deus abençoe. Que delícia. Abençoe delicioso você mesmo. também. Sempre muito bem-vinda, viu, chefe? Obrigada. É isso, é a culinária com Bispa Fê. Só receita boa, testada e aprovada. E a gente está chegando ao fim do Bispa Fê em Família. Obrigado pelo teu carinho, pela tua companhia, pela tua audiência. Sempre aqui na Rede Gospel, trazendo o melhor do nosso dia a dia para que você realmente possa viver da melhor maneira todos os seus dias. Amanhã a gente está de volta com mais Bispa Fê aqui na nossa programação e eu quero você juntinho comigo, viu? Eu vou ficando por aqui. Deus abençoe a tua vida, a tua casa, a tua família e até amanhã. A gente precisa